Olá, sejam todos bem-vindos para mais um momento aqui de reflexão, de expansão da consciência, de entendimento sobre o que vem acontecendo a respeito dessa transição planetária, que é algo gigantesco, é uma coisa a título mundial, não é apenas local. Então, existem muitas pecinhas num quebra-cabeça em que esses vídeos aqui servem para você fazer um encaixe, para você construir este grande quebra-cabeça do que construir dessas coisas que vem acontecendo. Olha aí eu ao vivo chegando a ligação aqui, mas é assim mesmo. É... Então, assim, como é algo tão imenso, é muita coisa, isso envolve muitos ramos, né? Envolve geopolítica, envolve religião, envolve muita coisa. Então, não é tão simples quanto se parece. É algo complexo, porque muitos ainda não entendem, né, o que vem acontecendo, porque para a gente mudar a nossa forma de pensar, de sentir, requer um certo tempo, principalmente depois de toda a doutrinação e lavagem cerebral que a humanidade ela foi acometida dentro de gerações e gerações. Existe também alguns que eles não serão capazes de remover essa lavagem cerebral. Muitas mudanças e transformações elas estão acontecendo agora, nesse exato momento. E eu vejo muitas pessoas falando por aí que até o final de 2024 ninguém mais será o mesmo, diante de tudo que está por vir. Muita coisa irá se desenrolar, está acontecendo, e toda aquela escuridão e podridão, ela está sendo trazida à luz para uma purificação. Por isso que tantas revelações estão acontecendo. Só quem está aí adormecido é que não enxerga, não percebe. Isso é a famosa limpeza planetária que está em andamento. E hoje eu gostaria de falar aqui com vocês sobre a consciência crística, sobre o que sempre nos foi escondido sobre a vinda do Cristo aqui na Terra. E o que é a consciência crística? É uma consciência de unidade, unicidade e amor incondicional. Porque quando o Cristo ele falava sobre aquela ideia de ele ser o caminho, o que ele simplesmente queria dizer era para você ser como ele, ser essa vibração que o Cristo é. A consciência crística, ela não queria a ideia de cristãos. Cristo não veio aqui à Terra para construir cristãos. A consciência crística, ela estava dizendo que todos nós, sem exceção, somos o Cristo. O que para muitas religiões isso é uma blasfêmia. Você dizer que você é o Cristo, que você é uma extensão vibrátil de Deus, nossa, isso é um reboliço dentro das igrejas, porque elas separaram você de Deus, sempre botando Deus, enaltecer o Deus de uma forma que você dizer que você é a extensão dele, uma continuação dele, isso é o maior pecado que você está cometendo, uma blasfêmia, uma heresia. Cristo, ele nunca pediu a ninguém para criar nenhuma religião, nem ele deixou nenhuma aqui na Terra. O que Cristo pediu a nós é que nós usássemos nossos corações para falar com Ele, porque Ele sempre esteve em nós e Ele nunca nos abandonou. Mesmo aquele que não crê, quando as pessoas às vezes vêm com a questão de você precisa confessar que Jesus é o seu Salvador, você precisa confessar isso com a boca, acreditar que Ele veio aqui para te salvar. Se você não acredita, você está lá condenado ao fogo eterno. Isso eu posso dizer a você que é pura blasfêmia, porque Cristo sempre esteve em nós. A consciência crística, ela está em cada um da gente. Então, esse retorno de Cristo, né, que
que muitas igrejas pregam que Jesus está voltando, é fim do tempo. Na verdade, isso seria o quê? A iluminação da consciência crística do ser humano, da nossa luz interior, a nossa centelha divina. Só que os malignos, como eles sequestraram partes das escrituras, e eles se tornaram a falsa luz que enganou toda a humanidade, com frequências de medo, frequências de vergonha e de culpa, fazendo você se sentir culpado, você ter vergonha, você achar que e acreditar que você é um pecador, porque o pecador foi uma criação da igreja, né? Os nossos textos, eles foram editados, e com essas edições nós perdemos enormes quantidades de informação. Muita coisa foi decidida, isso vai, isso aqui não vai, isso entra, isso não entra. Existem pessoas que não acreditam. Existem pessoas que dizem a Bíblia foi escrita com inspiração do Espírito Santo. Aonde você viu isso? Aonde isso está? Em que parte da Bíblia isso está sendo falado? Que a Bíblia foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Nós temos ali registros de relatos, de ensinamentos que o Cristo deixou para que fosse passado de geração em geração, mas que a igreja meteu a mão e manipulou o que ia e o que não ia. Por isso que nós perdemos muita informação. Para você ter uma ideia, um exemplo disso, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela era reencarnacionista até 553 depois de Cristo. Todo o cristianismo aceitava a reencarnação, porque isso estava nas Escrituras. Porém, o que é que aconteceu? O segundo concílio de Constantinopla, em uma decisão política para atender os caprichos e exigências do imperador Justiniano e da sua esposa Teodora, eles aboliram a reencarnação, porque Teodora era uma pessoa má, uma pessoa perversa, de tanto que ela ouvia que ela iria pagar em uma outra vida. Tudo que ela vem fazendo na vida que ela tinha, então ela conversou com o marido dela pedindo para que ele retirasse. E claro que ele gostou dessa ideia, porque se as pessoas começassem a acreditar que elas teriam apenas uma única vida e que ela só teria duas opções quando essa vida encerrasse, ir para o céu ou arder no fogo eterno. O que é que ia acontecer? Essas pessoas iriam ter medo e elas se tornariam mais obedientes, com medo de ir para o fogo eterno. Então, veja que informação importante, essa que foi tirada da reencarnação. Porque quando você tem um entendimento que o que você faz nessa vida aqui, você volta para fazer ajustes. São erros e ajustes. O que se chama de pecado, que somos pecadores por causa daquela blá 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 de Adão e Eva, aquela história para boi dormir, são erros e ajustes. Errei nessa vida e vou voltar na outra para fazer ajustes. Aí vem histórias de anticristo, porque o anticristo está aí, o anticristo chegou, o anticristo está vindo, vai ser uma moeda, um só governo. Gente, anticristo é tudo o que não é de Cristo. Todas as religiões são anticristo. Simples assim, doa em você ou não, mas está na hora de você acordar. Está na hora de você parar de viver nesse mundo fantástico de Bob. E está na hora de você acordar para o teu despertar, deixar com que a consciência crística comece a acender dentro de você, a tua chama, a tua iluminação. Você é um ser divino. Quem te diz ao contrário é porque quer te enganar, quer te manipular. A consciência crística ela é um estado de consciência que ela transcende as limitações do nosso ego e da dualidade.
E ela nos conecta à pura luz do divino. Ela nos conecta diretamente com o Criador. Por isso que o novo mundo está a surgir. Não é uma nova ordem mundial, como alguns dizem por aí. E esse mundo ele está sendo construído sobre a consciência crística, e não sobre luxúria, sobre ganância, sobre roubalheira, sobre inveja, sobre orgulho. Acorda, sai dessas historinhas de boi, sabe, para boi dormir, porque é pecado, Adão e Eva pecou e tal, tal, tal. Não bate, gente. Se você sentar para ler a Bíblia sem a influência religiosa, você vai perceber, você vai conseguir enxergar que isso não bate, não tem conexão, porque a missão da igreja deveria ser religar o homem à consciência crística. Só que ela falhou, mas ela não falhou porque ela tentou, ela falhou propositalmente. Porque tudo está girando em torno, sempre girou em torno de poder, de dinheiro, de ter domínio sobre o povo, controlar o povo, manipular, escravizar as pessoas. A religião é a criação do homem, então é impossível ela não sofrer influência do homem. É o que eu costumo dizer, duvide de tudo que vem do homem, porque isso vai depender, sabe de quê? Da interpretação que o homem terá. Quando o homem construiu a religião, criou, então dependeu da interpretação que ele deu. O período que essa religião foi criada, a época, o que você pensa que talvez não tenha importância, mas tem sim, do que as pessoas que estavam envolvidas nessa criação, elas acreditavam. Quem é que estava por trás disso e quais os interesses que essas pessoas tinham? E são justamente esses contextos que aprisionaram a alma do homem, restringindo o crescimento e o seu desenvolvimento, sua liberdade e a compaixão do ser humano. Porque o que é que acontece? Quando as verdades religiosas, elas são absolutas, elas são imutáveis, o homem ele não tem muito espaço para fazer uma exploração pessoal. O manual já está pronto. Ele não pode fazer questionamentos. Caso ele questione, ele será considerado uma pessoa sem fé. Ele não será visto com bons olhos pelas autoridades religiosas. E alguns seguidores doutrinados também começarão aqueles que a lavagem cerebral bateu e que não vão mudar. Então, se eu questiono algo, eu sou o quê? Uma pessoa que não tem fé, porque a Bíblia está dizendo ali, a Bíblia está dizendo que o homem quis que ela falasse. É isso que as pessoas precisam entender, porque essas questões levam o homem a uma estagnação espiritual, a ideia de que tudo está pronto, que você não precisa mais de nada. Faz a pessoa ela ficar presa naqueles ciclos repetitivos de rituais, de práticas que não levam a evolução nenhuma, não expande. A gente sempre viveu numa roda de samsara, reencarna aqui na Terra, desencarna, reencarna, e nada vinha, a gente vinha evoluindo e nada, porque esses ensinamentos religiosos, essas doutrinas religiosas, manipulando, aprisionando a mentalidade das pessoas, junto com os outros sistemas, sistemas políticos, o sistema educacional também. A nossa história toda ela é uma mentira. A nossa história foi contada de uma forma completamente deturpada. Até os mapas, você vê a geografia do nosso planeta, também é uma mentira. Então, é essa doutrinação das religiões que leva as pessoas a uma estagnação, a uma submissão cega, fazendo a pessoa perder a sua própria capacidade de discernir o que é verdadeiro e o que é significativo para essa pessoa. Quando você é ensinado a aceitar tudo sem questionar, você perde a autonomia.
e se torna uma pessoa vulnerável à manipulação por parte dessas autoridades religiosas. E isso gera o quê? Uma desconexão com a sua própria intuição, com a sua voz interior. Entenda uma coisa, a nossa maior conexão, ela é com a nossa intuição. Porque é através da nossa intuição que nos comunicamos com o plano divino, com o plano espiritual. Sabe aquela vozinha que você quer ir para a esquerda e essa vozinha chega e fala assim, vai para a direita, como se tivesse uma coisa soprando no teu ouvido para você ir para a direita? Isso é a nossa intuição. Isso é o plano divino nos conectando com a gente e nos ajudando, nos auxiliando de alguma forma. Não vai por aí, vai pela direita. Você às vezes não atende, aí o que é que você faz? Caramba, eu devia ter escutado a minha intuição. Porque foi ensinado que o coração ele é enganoso, que não devemos escutar o nosso coração. Mas o nosso coração é onde o Cristo está, é onde a nossa centelha divina está. Como não dar ouvidos a isso? Mas claro que eles tinham que tirar isso de você. Claro que eles não podiam deixar você ter esse conhecimento, porque você não ia ser dependente, você não ia sustentar igrejas. Porque as religiões só existem porque você sustenta. Você que frequenta, vai lá, sustenta. Ah, mas eu não dou nada em termos de dinheiro, mas você está indo lá, então é uma forma de sustentar. Se não tem público, não tem show. Quando não tem público, não tem show. Mas você continua indo lá, porque você vai e pensa que não, mas você está indo buscar, estou indo para a casa de Deus. A casa, o templo de Deus, é dentro de cada um de nós. Todos nós somos um templo de Deus. É onde ele faz morada. O Criador é o nosso Pai. Então não tem como ele estar fora, como ele está longe da gente, desconectado da gente. Só que essas lavagens cerebrais que foram feitas por gerações e gerações foi que nos levaram a crer que estamos separados. Deus está lá em cima e eu sou apenas um trapo de imundície aqui embaixo, fazendo vocês ter culpa, ter vergonha, ter medo. Suas experiências, o seu sentir, eles são únicos. Então, nada, nem ninguém pode falar por você. Por isso que não tem como algo estar pronto para você. Como eu pegar a Bíblia e usar a Bíblia como o manual da minha vida. Porque na Bíblia ela não está dizendo tudo o que vai acontecer com você, as coisas que você vai passar, as provações que você passará. E você passando tal aprovação, como você deve agir, não está lá. Tua experiência, o teu sentir, eles são únicos. Não tem como ninguém falar por você. O que você sente, como é a minha relação com Deus, não tem como ninguém questionar. Porque só eu sinto, só eu sei como é a minha relação com Deus. Então não tem nada escrito, livro, Bíblia, seja lá o que for, que vai dizer como é essa minha conexão com o nosso Pai, com o Criador de tudo o que é. A minha relação com Cristo não tem. Você pode não acreditar que você é doutrinado, você acredita naquilo que as igrejas te ensinaram, mas você não tem como questionar uma relação de uma pessoa com Deus. Ah, ela não frequenta a igreja, então ela é uma pessoa que está em pecado, porque não vai. O que é que eu vou fazer na igreja? Eu não perdi nada na igreja. Nunca gostei de religião. Respeito quem quer frequentar, quem acredita, mas eu nunca gostei, porque eu sempre senti que tinha algo ali estranho no ar. Eu não sabia o que era. Só que com o passar do tempo, com estudos, com pesquisas que eu venho fazendo, eu fui descobrindo.
E agora, nesse momento, é que as coisas vêm se expandindo mais ainda. Uma coisa que o homem não percebe é que o Deus foi criado à imagem e semelhança do homem. É um Deus que ora ele é amor, ora ele é compaixão, perdão, mas uma hora ele pune, uma hora ele castiga. Isso somos nós, que somos assim. O homem que é assim, não Deus. Deus é amor incondicional. E como o próprio nome fala, incondicional, não se põe em condição nenhuma. Você estará salvo se você crer que eu sou o Salvador. Isso não é um amor incondicional, é uma imposição. Ah, se você lavar os pratos, eu levo você para passear. Isso é amor incondicional? Não, é uma imposição. Eu te amo se você mudar tal coisa em você. É um amor incondicional? Não. O amor de Deus por nós não é dessa forma. O Criador, ele tem tanto amor pelos seus filhos, que ele nunca iria impor uma condição de você só vai para o céu se você acreditar que Jesus Cristo é o seu Salvador, que ele veio para salvar os pecados, limpar. Acorda, acorda, porque o tempo está curto. Não dá mais para viver nessas manipulações das religiões. Você precisa ir buscar os verdadeiros conhecimentos, os verdadeiros ensinamentos. Os evangelhos que não entraram na Bíblia, porque a igreja não permitiu, principalmente o evangelho de Maria Madalena. Para você ter uma ideia, o nome Jesus foram os romanos que inventaram. E esse nome é um xingamento, que significa porco. A cada vez que chamamos o Cristo de Jesus, estamos chamando ele de porco. Muitos não sabem. Se você for falar isso com algum pastor, com algum padre, eles vão dizer que não, que isso não existe. Mas se a letra J naquela época não existia, como é que pode ter tido Maria dar o nome Jesus, se a letra J não existia? Mas muita gente não para questionar. Que Deus é esse que cria duas pessoas, uma pecou, levou a outra a pecar, por causa disso ele jogou ali na terra, porque, segundo o que está ali pela Bíblia, você tem um entendimento que o paraíso não é aqui na terra. Porque eu pergunto às vezes às pessoas, cadê o paraíso aqui na terra? Porque o que está ali na Gênese, quando Deus cria o mundo, que ele criou, né, os rios, os animais, as árvores, e ele criou o homem para tomar conta daquilo ali, para cultivar, para cuidar. E para que o homem não se sentisse solitário, ele criou uma companheira para ele. Mas as pessoas não entendem que essa história de Adão e Eva era para construir uma sociedade onde a mulher não tinha vez, aonde a mulher é que pecou e ninguém se dá conta. Por que não Adão? Por que não Adão, que foi o pecador, e sim a Eva, que caiu lá no chaveco da serpente, levou Adão a também pecar? Por que não Adão? Se você observar, as mulheres nunca tiveram vozes nas igrejas. Os homens sempre tiveram à frente de tudo. Então, tudo isso foi construído para construir uma sociedade machista, onde a mulher tinha que ser sempre a submissa. Você vê que pegaram a imagem de Maria Madalena e transformaram Maria Madalena numa prostituta. Então, é muita coisa. Isso seria um assunto aqui para mais de 1 hora, 2 horas de live que, que deveria ser feito, mas eu até já estendi muito, acho que o tempo desse vídeo aqui. Isso aqui vai ficar para você fazer uma reflexão, para você repensar em muita coisa que te foi ensinada, a forma como isso foi ensinado, de que maneira, porque os sistemas eles sempre trabalharam
para apagar a nossa consciência crística, porque eles não querem que você saiba que nós não precisamos deles para nos conectarmos com quem de verdade somos, que somos uma centelha divina, somos luz, somos divinos, e eles não queriam que você soubesse disso, para que você sempre fosse dependente emocional da religião ou de qualquer uma outra coisa, que eu não quero nem entrar nesse ponto aqui. Acorda, sai desse seu sono, acorda, começa a enxergar, começa a analisar, começa a refletir, começa a questionar. Se tudo isso que eu falei aqui você for questionar com o pastor, com o padre, eles não vão gostar. Se você perguntar a um pastor, um padre, o que aconteceu com a vida de Cristo, seus 12 anos até os seus 30, eles não vão saber responder, ou se responder, pode ter certeza que vai ser uma mentira. Ou vai dizer que nem tudo deve ser revelado. É outra mentira também isso. É só blá 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 para controle, para manipulação e manter você como uma ovelhinha. Porque você é titulado como ovelhinha, né? Ah, as minhas ovelhinhas chegaram. Para não dizer os meus idiotas, porque a palavra certa seria essa. Então agora é a hora, toda a verdade vir à tona. Nada mais vai ficar embaixo do tapete. E essa é a minha missão aqui nesse canal. Você goste ou você não goste. Se você ainda está adormecido, nem veja esse vídeo. Mas se você está despertando, comece a ir expandindo mais e mais a sua consciência. Se esse vídeo faz sentido para você, compartilha, deixa o teu like, manda para alguém que precisa dessa mensagem, porque eu vou voltar aqui com um aprofundamento mais nessa temática, porque eu acredito que essa questão religiosa é um ponto que atrapalha muito as pessoas no seu despertar. A fé errada, de uma forma errada, fazendo com que as pessoas estivessem uma fé cega, é o que mais vem prejudicando as pessoas em seu despertar. E uma outra coisa também, desliga as mídias convencionais, para você começar a expandir a tua mente. Esse atentado que teve aí do Lourão, pode ver que as mídias convencionais só tá falando mentira. E você está perdendo de ver o que realmente aconteceu ali e o porquê. Até qualquer hora, pessoal. Tchau, tchau. Se cuidem e fiquem com Deus.